Sabe, dentro da nossa mente, a cada segundo, tem uma história acontecendo. É quase como um drama, com dois personagens principais que ditam como a gente pensa, julga e escolhe. Hoje, a gente vai desvendar essa história, mergulhando nas ideias do livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Ok, vamos começar com um pequeno teste. Se alguém pedisse para identificar a emoção no rosto da esquerda, a resposta seria quase que instantânea, né? A gente bate o olho e sabe. Agora, e se a tarefa fosse calcular 17 vezes 24? O cérebro já dá uma patinada, precisa de um tempo, precisa se esforçar. Essa sensação de ter dois modos de pensar, um super rápido e outro bem lento, é o ponto de partida para nossa conversa. O Kahneman nos convida a pensar nesses dois modos não como conceitos abstratos, de livro, mas como os personagens da nossa mente. Dois agentes com personalidades bem diferentes que moram dentro da gente. E aqui estão eles, apresentados pelo próprio ator, Sistema 1 e Sistema 2. Eles são os protagonistas desse drama psicológico que a gente vai explorar. Claro, não é que eles existam de verdade no cérebro, mas essa metáfora, nossa, é uma forma incrível de entender como a nossa cognição funciona. Bom, vamos começar pelo personagem principal, aquele que está no controle da maior parte do tempo, mesmo que a gente raramente perceba. Esse é o Sistema 1, o nosso herói automático e intuitivo. Essa aí é a definição formal. A palavra-chave aqui é automático. Ele simplesmente acontece. Não existe um botão de ligar ou desligar para o Sistema 1. Ele está sempre ativo, processando o mundo para nós nos bastidores. É ele o responsável por sacar na hora se alguém está hostil só pelo tom de voz, por fazer uma cara de nojo ao ver uma cena horrível, ou até por completar a frase pão com manteiga, claro. Para chegar a essas conclusões tão rápido, ele usa atalhos mentais, as famosas heurísticas. E agora, o outro personagem. Aquele que a gente se identifica como sendo nós. O Sistema 2 é o nosso eu consciente, que raciocina, que analisa e que acredita piamente que está no comando. A essência do Sistema 2 é o esforço. Pense em procurar uma mulher de cabelo branco no meio da multidão, ou preencher um formulário de imposto de renda, ou até conferir se um argumento faz sentido. Tudo isso exige atenção deliberada, uma coisa que só o Sistema 2 pode oferecer. O Sistema 2 é poderoso, não há dúvida. Ele consegue seguir regras, comparar coisas, fazer escolhas bem pensadas. Sua principal tarefa é monitorar e controlar os impulsos do Sistema 1. Mas ele tem uma falha de caráter, digamos assim. Ele é preguiçoso. Ele evita o esforço sempre que dá. E isso tem consequências enormes. E aqui está a dinâmica central entre eles. O Sistema 1 fica o tempo todo gerando impressões, intuições, intenções. E o Sistema 2, por ser preguiçoso, geralmente só dá uma olhada e carimba a aprovação. Transforma essas sugestões em crenças e ações. É uma divisão de trabalho bem eficiente, mas que abre uma brecha perigosa para erros. Mas o que acontece quando a sugestão automática do Sistema 1 vai contra o que o Sistema 2 quer fazer de propósito? É aí que a gente sente aquele atrito mental, sabe? Vamos fazer mais um experimento rápido. A tarefa é simples. Diga em voz alta a posição em que a palavra aparece, não a palavra em si. Que tal tentar? Provavelmente não foi tão fácil. O impulso de ler a palavra direita é automático, cortesia do Sistema 1. Esse conflito, essa hesitação que a gente sente, é o Sistema 2 sendo forçado a trabalhar para dominar uma resposta automática do Sistema 1. Isso mostra de um jeito brilhante a batalha pelo controle que rola o tempo todo dentro da nossa cabeça. Essa tendência do Sistema 1 de usar atalhos e do Sistema 2 de ser preguiçoso nos torna vulneráveis a certos tipos de erros, os famosos vieses cognitivos. E eles não são aleatórios, não. São previsíveis e sistemáticos. Olha só essa descrição, um caso clássico dos estudos do Kahneman. Esse é o Steve. Vamos analisar um pouco a personalidade dele. Agora, a pergunta de $1 milhão. Com base nessa descrição, qual a profissão mais provável para ele? A maioria das pessoas tem uma resposta quase que imediata, na ponta da língua. Se a resposta imediata foi bibliotecário, foi o Sistema 1 em ação. Ele trocou uma pergunta difícil sobre probabilidade por uma bem mais fácil sobre semelhança. A descrição do Steve simplesmente se parece muito com o estereótipo que temos de um bibliotecário. Mas o Sistema 1 ignorou um fato estatístico crucial. Nos Estados Unidos, onde o estudo foi feito, a proporção de homens fazendeiros para homens bibliotecários é de mais de 20 para 1. Ou seja, existem muito, mas muito mais fazendeiros por lá. Então, aqui está o pulo do gato. Mesmo que a personalidade do Steve se encaixe melhor na imagem de um bibliotecário,
A probabilidade estatística de que ele seja um fazendeiro é muito maior. Esse erro acontece porque o sistema 1 pula por uma conclusão fácil, baseada em semelhança, e o preguiçoso do sistema 2 não se dá o trabalho de parar e pensar: opa, peraí, vamos checar os números. Entender essa interação entre o sistema 1 e o sistema 2 é algo que realmente transforma a nossa visão. Não se trata de demonizar nosso pensamento rápido. Ele é essencial para a nossa sobrevivência. A chave é reconhecer os limites dele e saber quando a gente precisa pisar no freio e acionar o nosso pensamento mais analítico. É uma habilidade crucial, seja para não cair em armadilhas financeiras ou para entender por que certas propagandas mexem tanto com a gente. E isso nos leva à pergunta final. Depois de ver como eles interagem, como um sugere e o outro muitas vezes só concorda, fica a reflexão. No dia a dia, nas nossas decisões mais importantes, quem está realmente no controle? O herói automático ou o controlador preguiçoso?